O que vou compartilhar agora certamente representa o momento mais aterrorizante que já vivi. Meu nome é Carlos e trabalho como advogado, mas tenho um histórico profissional diversificado. Fui agente policial anteriormente e hoje atuo como bombeiro voluntário nas horas vagas. Por causa dessas profissões, já presenciei situações que fariam muitas pessoas tremerem de medo. Contudo, o evento mais apavorante que enfrentei não ocorreu durante um resgate em chamas ou em meio a um confronto armado, mas sim em um cenário que normalmente associamos com momentos felizes. Nossa lua de mel. Recordo-me com clareza da sensação de felicidade que me preenchia. Eu e minha esposa, Juliana, escolhemos celebrar nossa união em um sofisticado resort à beira-mar no Brasil. Havíamos economizado durante vários meses para essa viagem especial e estávamos extremamente entusiasmados. Na primeira noite, aproveitamos um jantar romântico sob o céu estrelado. E, embora tivéssemos planejado acordar cedo no dia seguinte para conhecer a cidade, decidimos permanecer um pouco mais no bar do hotel, saboreando algumas caipirinhas. Enquanto degustávamos aqueles deliciosos coquetéis e conversávamos sobre as magníficas praias que havíamos visto em São Paulo, algo começou a perturbar minha tranquilidade. Inicialmente, era apenas uma sensação incômoda, mas logo percebi que o barman, um indivíduo de olhar intenso e francamente desagradável, não desviava os olhos de Juliana. A forma como ele a observava era perturbadora, seus olhos fixos nela como se pudesse enxergar através de seu corpo. Enquanto isso, completamente alheia à atenção indesejada que recebia, Juliana continuava falando animadamente sobre nossa refeição e todas as atividades divertidas que faríamos no dia seguinte, mencionando também uma pequena surpresa que havia preparado para mim naquela noite. Ela não percebia os olhares indiscretos que aquele homem lançava em sua direção, mas a situação estava me deixando extremamente desconfortável. Quando ela mencionou a surpresa, interrompia discretamente, indicando que seu copo estava quase vazio. Juliana olhou para sua bebida e confirmou minha observação, decidindo então pedir outro coquetel. O barman aproximou-se vagarosamente de nós, ou melhor, dela, e seus olhos não a abandonaram por um segundo sequer. Senti-me verdadeiramente tenso em minha cadeira e parte de mim desejava gritar para ele, se afastar da minha esposa e até mesmo agredi-lo, mas esforcei-me para manter a compostura para não arruinar nosso momento. Entretanto, quando quase 1 minuto se passou e aquele sujeito permanecia parado ali, encarando Juliana, não consegui mais me conter e questionei: "Há algum problema com minha esposa, amigo?" Foi somente nesse instante que o homem pareceu despertar de seu transe e lentamente voltou seu olhar para mim. Naquele momento, senti um calafrio percorrer minha coluna vertebral. Apesar de meus anos de treinamento e de não me intimidar facilmente, esse homem possuía um olhar tão gélido e maligno que, sinceramente, me provocou uma sensação de pavor jamais experimentada antes. Fiquei paralisado, sem saber como reagir, pois a situação me pegou completamente desprevenido. Então, sem pronunciar uma única palavra, o homem simplesmente virou-se e foi preparar a bebida. Nesse instante, Juliana pareceu notar a tensão existente no ambiente. Ela olhou para mim com uma expressão que claramente perguntava: "O que foi aquilo?" E sem necessidade de palavras, decidimos que era hora de nos retirarmos. Isso é algo que sempre apreciei em nosso relacionamento. Existe uma química entre Juliana e eu, uma conexão especial que nos permite comunicar sem utilizar palavras. Um simples olhar é suficiente para que cada um saiba exatamente o que o outro está pensando. Eu não queria permanecer nem mais 1 segundo naquele local. Então, concordamos em cobrar a conta diretamente na fatura do quarto e retornar para nossa suíte. Tentamos deixar o incidente para trás, embora a tensão daquele momento continuasse me acompanhando.
Com tantas bebidas em nosso organismo, logo fomos dominados pelo álcool e pela euforia da lua de mel. Após um momento íntimo, caímos em um sono profundo. Porém, meu descanso foi abruptamente interrompido. Despertei repentinamente com o som de uma respiração pesada. Abri meus olhos após alguns instantes e percebi que, próximo ao pé da cama, parecia haver alguém na escuridão. Inicialmente, estava um pouco confuso pelo sono, mas depois de alguns segundos, esfreguei meus olhos e tentei enxergar com mais clareza. Foi então que reconheci aquela terceira presença no quarto. Era o barman, e seu olhar estava fixado em Juliana, que dormia ao meu lado. O que aconteceu em seguida é algo extraordinariamente perturbador, algo que tenho dificuldade em descrever com precisão, pois até hoje não tenho certeza do que realmente se passou comigo. Tentei gritar, tentei me mover, mas meu corpo parecia ter sido dominado por algum tipo de encantamento. Estava completamente imobilizado, como se um terror gelado percorresse minhas veias, enquanto observava sua silhueta nas sombras. Então, notei algo ainda mais aterrorizante. Ele segurava algo em sua mão esquerda, mas meus sentidos não conseguiam identificar o objeto com clareza. Sua mão direita se movia inquieta, coçando-se como se sentisse uma coceira incontrolável. A cena inteira era extremamente estranha e surreal. Em determinado momento, ouvi Juliana despertar e emitir uma espécie de gemido abafado. Virei-me para olhá-la e percebi que seus olhos refletiam um medo profundo, como se ela pressentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. O olhar de Juliana me transmitiu a mensagem de que aquela poderia ser nossa última noite. Mas, de alguma forma, isso me fez reagir. Compreendi que não podia permitir que esse desconhecido destruísse nossas vidas e, principalmente, colocasse em risco a vida de Juliana. Naquele instante, dei a mim mesmo um impulso mental, recordando-me de que fui treinado para enfrentar o perigo e lidar com situações adversas. Não vou permitir, pensei comigo mesmo. Não deixarei nada acontecer com Juliana. Repeti internamente, enchendo-me de determinação. O que você está fazendo aqui e o que deseja? Perguntei, tentando soar firme apesar do imenso medo que me consumia por dentro. Ao ouvir minha pergunta, o barman simplesmente sorriu e, com uma tranquilidade arrepiante, aproximou-se de mim, assegurando-se de que eu pudesse visualizar a enorme faca de açougueiro que ele empunhava, claramente tentando incutir terror em mim. Mas se existe uma lição que aprendi durante todos os meus anos de treinamento, é que em uma situação como essa, a pior atitude possível é demonstrar ao agressor que você está amedrontado. Então recorri a uma estratégia antiga, porém eficaz, meu único recurso disponível naquelas circunstâncias. Escondendo o terror que sentia da melhor maneira possível, encarei-o desafiadoramente e posicionei minha mão direita sob o travesseiro, simulando segurar algum objeto. Executei esse movimento de forma discreta, mas certificando-me de que ele percebesse. Imediatamente seus olhos captaram minha ação e naquele preciso instante sua expressão transformou-se de intimidadora para cautelosa. Seu olhar direcionou-se diretamente para o meu. Ele buscava confirmação. Então, assegurei-me de lançar-lhe o olhar mais determinado que possuía, garantindo que ele não duvidasse de que eu tinha uma arma escondida ali. Foi um daqueles momentos decisivos, quando você sabe que está arriscando sua própria vida. Não tinha dúvidas de que, ao menor sinal de fraqueza, o homem não hesitaria em me atacar. Mas, para meu alívio, ele acreditou no blefe. Repentinamente, o sujeito sorriu de maneira zombeteira, recuou alguns passos, apanhou algo de uma pequena poltrona próxima à porta e me mostrou, balançando como um pequeno sino. Era o copo de caipirinha. Então aproximou-se com o mesmo sorriso perturbador e colocou o objeto na minha mesa de cabeceira. Você esqueceu sua bebida, disse-me de maneira cinicamente amigável. Em seguida, virou-se,
Caminhou em direção à porta e fechou-a atrás de si, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Naquele momento, exalei todo o ar que estava contido em meus pulmões. Meu coração batia acelerado, quase sem acreditar no que acabara de presenciar. Desejei segui-lo e adverti-lo para manter-se distante de nós, mas Juliana me deteve, chorando e extremamente nervosa. A coitada, durante todo aquele estranho episódio, permaneceu paralisada pelo medo, observando tudo com o coração na boca e rogando a Deus para que meu plano funcionasse, pois caso contrário, provavelmente eu não estaria aqui narrando essa experiência aterrorizante. Quando iluminei o quarto, ela lançou-se em meus braços, tremendo e chorando, tentando liberar o pavor que estava contendo, e eu não me encontrava em situação muito diferente. Até hoje não compreendo como consegui manter minha compostura naquela noite. Após alguns minutos, reunimos coragem para comunicar o ocorrido à equipe do hotel. Eles prontamente iniciaram a busca pelo barman. No entanto, para nosso horror, não havia qualquer vestígio dele e todos os seus pertences no hotel haviam desaparecido. Na manhã seguinte, o gerente nos procurou e explicou com seriedade que o barman havia sido demitido devido ao seu comportamento estranho, embora nunca tivessem recebido relatos anteriores de condutas semelhantes. Ficamos aliviados por ele não estar mais presente, mas a preocupação de que ainda pudesse estar nas proximidades não nos abandonou. Embora tenhamos decidido prosseguir com nossos planos e permanecer no hotel até o dia de nosso voo de retorno, não conseguimos evitar certa apreensão, receando que o homem pudesse querer retornar em algum momento e concluir o que havia deixado inacabado. Ao final, aproveitamos nossa lua de mel e nos divertimos imensamente em São Paulo, mas aquele incidente lançou uma sombra sobre o que deveria ter sido uma viagem repleta de pura felicidade e paixão. Algumas experiências, por mais que tentemos esquecer, permanecem gravadas em nossa memória como cicatrizes invisíveis que carregamos para sempre. O mundo acredita que não existo mais, mas a realidade é que continuo viva. Se ele descobrisse que ainda respiro, não consigo imaginar as consequências terríveis que enfrentaria. Por isso, para continuar minha jornada e garantir minha segurança, preciso permanecer nas sombras, longe de seu alcance indefinidamente, ou até ter plena certeza de que ele não representa mais um perigo para mim. Tudo começou alguns meses atrás, durante minha lua de mel com meu marido Mateus. Era uma viagem que havíamos organizado por meses e eu estava extremamente empolgada para explorar Milão e outros lugares da Itália juntos. Uma região belíssima, repleta de tradição, expressões artísticas e com construções impressionantes que atravessaram séculos. Recordo-me nitidamente quando caminhávamos por encantadoras vielas de pedras em uma pequena cidade cujo nome escapa de minha memória agora. Estávamos rodeados por edificações históricas e manifestações artísticas em cada esquina que observávamos. Que lugar maravilhoso! Exclamei com a genuína alegria de alguém que sempre sonhou conhecer aquele destino, especialmente ao lado daquele que eu considerava ser o homem da minha vida. Mateus sorriu gentilmente e prometeu registrar cada instante com sua câmera fotográfica para tornar nossa lua de mel verdadeiramente memorável. Fique ali em frente àquela fonte para uma foto perfeita, ele sugeriu. E eu atendi ao pedido com grande satisfação. Posicionei-me diante da fonte histórica, sorrindo enquanto as águas cristalinas refletiam os raios solares. Naquele exato momento, senti-me completamente realizada. A viagem estava sendo impecável e eu aproveitava intensamente cada segundo ao seu lado. Infelizmente, essa felicidade foi breve. Após uma dessas longas caminhadas, acabamos nos desorientando. Caminhamos tanto que, em determinado ponto, simplesmente perdemos nossa referência e não sabíamos onde estávamos nem como retornar.
Seguindo a indicação de um transeunte desconhecido, resolvemos utilizar um atalho por um corredor escuro para voltar ao nosso hotel. Estávamos confusos quanto à direção e, enquanto avançávamos, uma estranha sensação começou a dominar meus pensamentos. O crepúsculo se aproximava e meus instintos mais básicos alertavam que havia algo errado no ambiente, como se pudesse perceber que um evento terrível estava prestes a acontecer. Apesar do meu visível desconforto, Mateus tentou me tranquilizar. Vamos, Sofia, nunca acontece nada perigoso nesta região. É apenas uma passagem, talvez um pouco mais extensa e deserta que o normal, mas nada além disso. Garanto que ficaremos bem, afirmou com um sorriso que momentaneamente me transmitiu segurança. Sua voz sempre conseguia me acalmar, então decidi confiar em suas palavras e prosseguir. Continuamos por aquela passagem que parecia se estender interminavelmente conforme avançávamos. Em determinado momento, a temperatura caiu drasticamente e uma profunda inquietação se instalou em meu peito. Meus passos tornaram-se mais cautelosos e, enquanto olhava para o céu, tentando concentrar minha atenção nas primeiras estrelas que começavam a cintilar, numa tentativa de acalmar meus nervos e afastar meus temores, ouvi um ruído que me fez erguer a cabeça repentinamente. Eram passos rápidos, mas não pertenciam a Mateus, o que instantaneamente acelerou meus batimentos cardíacos. Sem me virar, chamei por ele. Mateus, você está aí? Não obtive resposta alguma, e nesse momento o medo começou a me dominar completamente. Girei o corpo para procurar meu marido, apenas para constatar que ele não estava mais ao meu lado. Fiquei imóvel por alguns segundos. Contudo, comecei a caminhar novamente, desta vez com maior velocidade, esperando encontrá-lo. Talvez ele tivesse seguido adiante ou se distraído com algum detalhe e estivesse logo na próxima esquina. Repeti este pensamento mentalmente várias vezes enquanto caminhava, tentando evitar um ataque de pânico. Porém, à medida que avançava, em vez da figura familiar de Mateus, avistei algo que me fez tremer dos pés à cabeça. Duas silhuetas surgiram da obscuridade daquela passagem, e nesse exato momento interrompi minha caminhada abruptamente. Eram dois homens usando máscaras. Um tremor glacial percorreu minha espinha enquanto observava aquelas figuras se aproximarem. Minha inquietação rapidamente se transformou em terror absoluto quando percebi a agressividade em suas posturas. Seus rostos estavam cobertos, mas os olhos visíveis através das aberturas nas máscaras demonstravam um olhar ameaçador, repleto de intenções sombrias. Eu não tinha a menor dúvida disso. Senti minha respiração falhar enquanto meu coração disparava descontroladamente. Sabendo que aquilo não era um bom sinal, tentei manter a calma e raciocinar, pois entendia que precisava agir rapidamente. Contudo, nada me vinha à mente. Encontrava-me em uma passagem estreita, em um local desconhecido, com esses dois indivíduos aterrorizantes a poucos metros de distância. Não existia rota de fuga. "O que vocês querem? Me deixem em paz!" gritei, sentindo o medo nublar minha capacidade de raciocínio. Não recebi resposta alguma, e os homens apenas aceleraram seus passos. Antes que pudessem me alcançar, virei-me e comecei a correr na direção contrária, na esperança de escapar deles e encontrar Mateus. Meu instinto de sobrevivência guiou cada movimento enquanto eu atravessava a passagem, desviando de obstáculos e contêineres de lixo antigos. Precisava sair dali a qualquer custo, mas o caminho parecia interminável. A cada instante que passava, o som de seus passos ressoava como um tambor, impulsionando-me para a frente, ciente de que estavam me perseguindo e muito próximos. Finalmente consegui sair da passagem e meu coração disparou quando percebi que havia alcançado a rua principal, que estava lotada de pessoas.
Rapidamente me misturei à multidão, sabendo que seria muito improvável que aqueles homens ousassem me atacar em um local repleto de testemunhas e provavelmente monitorado por câmeras de segurança. Para minha completa surpresa, lá estava Mateus, olhando em todas as direções ansiosamente, procurando entre as pessoas e ainda sem me notar. Seu semblante se iluminou de alívio quando finalmente me viu. "Sofia, onde você esteve? Procurei você em todos os lugares", exclamou com aparente preocupação na voz. Senti-me tomada por uma mistura de culpa e angústia enquanto explicava a ele, quase sem fôlego, o que havia acabado de acontecer. "Mateus, 2 homens estavam me perseguindo. Eles pareciam extremamente perigosos", disse apressadamente, quase gritando, olhando nervosamente para a passagem de onde tinha acabado de fugir. Quando ele olhou na direção indicada, apenas conseguia ver o vazio. "Querida, não vejo ninguém lá. Tem certeza de que não foi sua imaginação?", questionou com um tom claramente duvidoso. Balancei minha cabeça repetidamente, ainda aterrorizada, e busquei refúgio em seus braços, profundamente agradecida por estar segura e novamente ao seu lado. Pelo menos momentaneamente. Retornamos juntos ao hotel e, embora meu coração ainda batesse aceleradamente devido à experiência aterrorizante que tinha acabado de vivenciar, prometi a mim mesma jamais entrar em passagens escuras novamente. Naquela noite, deitada na cama, a adrenalina ainda circulava por minhas veias. No entanto, estava exausta e logo caí em um sono profundo. Acordei repentinamente na escuridão, assustada por um ruído estranho. Foi então que escutei o barulho da fechadura e vi a porta do nosso quarto começar a abrir vagarosamente. Inicialmente, pensei estar sonhando, mas a curiosidade transformou-se em pavor enquanto a porta continuava a se abrir, revelando uma silhueta na penumbra. Tentei gritar, mas minha voz falhou quando avistei 2 figuras mascaradas atravessando a porta entreaberta. O pânico me dominou completamente mais uma vez. Fiquei imobilizada pelo medo, incapaz de fazer qualquer movimento quando percebi que eles se aproximavam. Tentei gritar novamente, mas meus gritos foram abafados por uma mão enluvada que cobriu minha boca. Naquele instante, olhei para meu marido em completo terror, apenas para constatar que ele estava sentado calmamente na poltrona, acendendo um cigarro, enquanto o outro homem se aproximava de mim e colocava um pedaço de fita em minha boca. Eram os mesmos homens da passagem, e naquele momento a terrível verdade começou a se formar em minha mente. Compreendi que Mateus não era quem eu imaginava. Os homens mascarados me imobilizaram com fita adesiva, e suas risadas zombeteiras ecoaram pelo quarto. Pensou que tinha escapado de nós, não é mesmo? Não somos simples criminosos, garota. Seu marido nos contratou porque sabe que somos profissionais e nunca deixamos um trabalho inacabado, a menos que, obviamente, não nos paguem o valor combinado, disse um deles, virando-se para olhar Mateus. Durante todo esse tempo, ele permaneceu fumando seu cigarro, com o olhar fixo em outro ponto, evitando deliberadamente me encarar. Era como se tentasse ignorar completamente minha existência, enquanto meu coração afundava em desespero absoluto. Ele apenas continuou fumando seu cigarro, agindo como se eu não estivesse presente. Antes que pudesse reagir, os homens me arrastaram para fora do hotel. Incapaz de emitir qualquer som, fui empurrada para o porta-malas do veículo deles. A última visão que tive antes que a tampa se fechasse foi Mateus observando pela janela, com uma tranquilidade que fez meu sangue congelar nas veias. O que pareceram horas intermináveis se passaram enquanto o automóvel avançava pelo que senti ser uma estrada irregular, até que finalmente parou em uma área completamente isolada. Ali, os homens me puxaram violentamente para fora do porta-malas e arrancaram a fita que cobria minha boca. Teve sorte desta vez, disse um deles com um sorriso perverso. Se seu marido não fosse tão mesquinho, você já estaria em uma cova.
E sem mais delongas partiram, deixando-me sozinha e aterrorizada no meio do absoluto nada. Exausta e soluçando incontrolavelmente, senti-me presa em um pesadelo sem fim. Chorei durante horas, perdida e sem saber o que fazer. Mas naquele momento compreendi que precisava fazer tudo ao meu alcance para me esconder. Mateus não poderia descobrir que os homens haviam me deixado com vida. Caminhei por quilômetros através de uma extensa região arborizada até chegar a uma estrada. Minha mente funcionava aceleradamente, pensando em Mateus, questionando-me se ele já sabia que eu não estava morta, se tentaria me localizar para concluir o que havia iniciado. Era extremamente perturbador, pois eu não tinha certeza de nada, nem mesmo compreendia o que havia acontecido para fazê-lo desejar meu desaparecimento. Finalmente consegui carona até a cidade mais próxima, morrendo de medo com a possibilidade de encontrar aqueles homens ou o próprio Mateus em algum lugar. Isso ocorreu apenas alguns meses atrás, e ainda permaneço nesta pequena cidade, vivendo como uma refugiada em uma igreja local que me ofereceu apoio e abrigo, embora ninguém saiba minha verdadeira identidade. Não possuo mais documentos ou qualquer coisa que possa me identificar. Todos os meus pertences estavam em minhas malas, das quais provavelmente Mateus já se desfez. Ainda não decidi qual será meu próximo passo. Ele acredita que estou morta e até o momento considero que é melhor assim. Mateus é uma pessoa relativamente influente, que mantém conexões com indivíduos perigosos. Portanto, não ouso denunciá-lo. Sei que, se descobrir que ainda estou viva, minha vida correrá grave perigo. É por isso que devo permanecer escondida, tomando todas as precauções necessárias para jamais ser encontrada por ele. Atualmente, inúmeras perguntas circulam em minha mente, mas a principal delas é: por que ele desejava eliminar-me? Seria por causa de outra mulher? Não consigo compreender suas motivações, mas imagino que um dia encontrarei essas respostas. Por enquanto, minha prioridade absoluta é continuar viva e invisível aos olhos daquele que um dia jurou me amar e proteger, mas que acabou se revelando meu maior algoz. Para nossa viagem de núpcias, meu esposo e eu escolhemos uma encantadora residência rural. Nossa intenção era desfrutar de um final de semana em um ambiente reservado e calmo, imersos na natureza, algo que ambos cultivamos profundamente em nossos corações. As imagens digitais da propriedade revelavam um local repleto de charme, com tetos adornados por vigas rústicas de madeira, pisos decorados com belos azulejos artesanais e um jardim exuberante onde se destacava uma convidativa banheira de hidromassagem. Parecia ser o cenário perfeito para uma escapada tranquila e revigorante, longe do burburinho urbano que caracterizava nosso cotidiano. As opiniões dos hóspedes anteriores foram unânimes quanto ao conforto excepcional e à beleza natural dos arredores. Exatamente os elementos que procurávamos com tanto afinco para este momento especial. Assim, não hesitamos em efetuar os pagamentos necessários e organizar cuidadosamente cada detalhe para nossa fuga romântica, ansiosos por momentos de conexão e intimidade. Ao chegarmos, a residência correspondia fielmente às fotografias e descrições. Mobiliário de época cuidadosamente conservado, arranjos frescos de flores silvestres estrategicamente dispostos, amplas janelas emoldurando vistas deslumbrantes da paisagem campestre. Em resumo, o ambiente era maravilhosamente acolhedor, envolvendo-nos em uma atmosfera de paz instantânea. O proprietário teve inclusive a gentileza de deixar uma cestinha de boas-vindas, acompanhada de um bilhete caloroso, incentivando-nos a relaxar, contemplar a paisagem e nos sentirmos completamente à vontade, como se estivéssemos em nosso próprio lar.
um gesto que consideramos extremamente atencioso e hospitaleiro. Na primeira noite após nos instalarmos, preparamos juntos um delicioso jantar caseiro e abrimos uma garrafa especial de vinho tinto que havíamos selecionado especificamente para a ocasião, um elemento indispensável para celebrar nosso amor. Entretanto, aproximadamente às 21 horas, comecei a perceber um odor sutil, porém bastante desagradável, permeando o ambiente. Inicialmente, presumi tratar-se apenas dos aromas característicos e desconhecidos de uma antiga casa rural. Mas, gradualmente, o mau cheiro intensificou-se, lembrando alimentos deteriorados ou água estagnada. Verifiquei meticulosamente o recipiente de lixo da cozinha e o interior do refrigerador, mas nenhum dos dois parecia ser a origem daquele incômodo olfativo. À medida que a noite avançava, o odor persistia e tornava-se progressivamente mais ácido e penetrante, assemelhando-se a algo químico, possivelmente produtos de limpeza misturados. Iniciamos uma busca sistemática, examinando cada cômodo meticulosamente, tentando identificar a fonte daquele cheiro que se tornava progressivamente nauseante. Consideramos a possibilidade de que talvez um pequeno animal silvestre pudesse ter encontrado uma entrada para as paredes ou sótão, morrendo ali, mas não conseguíamos determinar com precisão a origem do odor, pois parecia impregnar todos os ambientes, embora sua intensidade variasse. Após uma investigação minuciosa, finalmente percebemos que o cheiro parecia especialmente concentrado próximo ao piso, nas imediações de um antigo armário posicionado em um dos cantos da sala de estar. Começamos a abrir suas portas, explorando seu interior, mas encontramos apenas casacos e chapéus antigos com visível mofo, exalando o cheiro típico de roupas guardadas por longo tempo, nada que justificasse o odor estranho que nos incomodava. Após uma procura exaustiva, ficamos intrigados com a natureza evasiva daquele cheiro, mas eventualmente desistimos de localizar sua fonte, principalmente porque estávamos completamente exaustos da viagem e simplesmente desejávamos relaxar. Fomos para a cama esperançosos de que a situação melhoraria com o amanhecer. Entretanto, na manhã seguinte, o odor permanecia, talvez até mais intenso. A sensação desagradável invadiu imediatamente nossas narinas assim que despertamos. Cada vez que nos aproximávamos daquele antigo armário, meu esposo e eu o examinávamos cuidadosamente, procurando qualquer orifício ou abertura onde um animal pudesse ter se introduzido e falecido. Mas não identificamos absolutamente nada suspeito. O móvel parecia completamente intacto e hermeticamente vedado. O que poderia estar provocando um odor tão repulsivo e nauseante dentro daquela casa aparentemente impecável? Bem, essa resposta estávamos prestes a descobrir, embora definitivamente não estivéssemos preparados para o que nos aguardava. Após um longo período de busca meticulosa, meu esposo notou que o painel traseiro dentro do armário apresentava uma leve instabilidade e irregularidade. Ele aplicou uma pressão experimental e, claramente, o painel não estava firmemente fixado. Quando ele o moveu levemente, o odor imediatamente intensificou-se, indicando que sua origem estava na parte posterior do armário, provocando uma reação instantânea de repulsa. Evidentemente, existia uma parede falsa, ocultando algo misterioso por trás daquele móvel. Embora tenhamos hesitado inicialmente, nossa curiosidade estava superando nossa prudência. Como medida de precaução, meu esposo removeu vagarosamente o painel, revelando uma cavidade obscura no interior do armário que se estendia até a parede. Recuamos instintivamente diante do odor insuportável e avassalador que emanava daquele espaço, tão intenso que nossos olhos imediatamente lacrimejaram. Trocamos olhares de profunda perplexidade, imaginando o que estávamos prestes a descobrir.
Embora meu instinto gritasse para não prosseguirmos, não consegui conter minha necessidade quase mórbida de iluminar aquela abertura interna utilizando a lanterna do meu telefone celular. Quando direcionamos o feixe de luz para o interior, percebemos que havia um pequeno compartimento secreto construído no espaço entre as paredes. O local estava repleto de caixas empoeiradas, materiais de construção abandonados e abundantes teias de aranha. Ao examinarmos mais atentamente, notamos algo perturbador no fundo do compartimento. Parecia haver uma área do piso que havia sido recentemente desalinhada, com a terra misturada. Uma substância escura e viscosa infiltrava-se pelas bordas daquela área, o que provavelmente era a origem do odor putrefato. Não tivemos coragem de investigar mais a fundo o que poderia estar enterrado ali. Estávamos completamente confusos e, para ser sincera, extremamente nervosos. O que significava aquela sala secreta escondida por trás do armário? Naquele momento, sentimos-nos verdadeiramente sobrecarregados emocionalmente. Embora nossa curiosidade nos impelisse a investigar a fonte daquele cheiro nauseante, o temor de encontrar algo para o qual não estávamos psicologicamente preparados era simplesmente avassalador. Compreendemos que precisávamos abandonar aquela casa imediatamente. Apressadamente reunimos nossos pertences e deixamos a propriedade com a maior rapidez possível. Estávamos tão dominados pela apreensão e pelo medo que nem sequer consideramos contatar as autoridades naquele instante. Simplesmente precisávamos nos distanciar daquela situação perturbadora na qual havíamos tropeçado acidentalmente. Após criarmos o que consideramos uma distância segura entre nós e a casa, paramos o veículo, ainda abalados, tentando processar o ocorrido. Quem teria construído aquele compartimento oculto, com qual finalidade e qual seria a origem daquele odor infernal? Toda a experiência foi profundamente perturbadora. Retrospectivamente, é evidente que deveríamos ter contatado as autoridades imediatamente, mas em nosso estado de pânico, nosso único pensamento era nos afastarmos o máximo possível daquele lugar. Convencemo-nos mutuamente de que provavelmente tratava-se apenas de uma brincadeira perversa de hóspedes anteriores, da qual o proprietário não tinha conhecimento. Não víamos sentido em nos envolvermos ainda mais em algo tão estranho e inquietante. Decidimos simplesmente tentar esquecer aquele evento traumático, classificando-o como uma história de viagem assustadora para compartilhar eventualmente. Evidentemente, isso era mais fácil de dizer do que de fazer. Conforme as semanas transcorriam, tentamos nos convencer de que provavelmente tratava-se apenas de um estranho mal-entendido, que havíamos exagerado devido a uma paranoia momentânea. Ainda assim, uma sensação de profundo desconforto persistia cada vez que recordávamos aquela perturbadora descoberta em um lugar aparentemente tão idílico. No entanto, 2 meses depois, um amigo nos enviou uma reportagem online que transformou completamente nossa perspectiva. Uma jovem turista havia desaparecido misteriosamente 2 semanas antes de nossa estadia naquela mesma casa e nunca mais fora vista. A reportagem mencionava que poucos dias após nossa partida apressada da propriedade, outro casal hospedou-se ali. Como nós, eles também ficaram impressionados com o odor repulsivo, mas, diferentemente de nós, tiveram coragem suficiente para investigar até o fim e cavar naquela área perturbada que havíamos visto. Foi nesse processo que encontraram o corpo sem vida da jovem desaparecida, enterrado naquele compartimento secreto, e imediatamente acionaram as autoridades policiais para reportar a descoberta macabra. A investigação subsequente revelou que o próprio proprietário da residência era o principal suspeito, tendo desaparecido logo após o crime. Tomar conhecimento desses fatos foi profundamente impactante para nós e, simultaneamente, fomos invadidos por um sentimento avassalador de culpa,
por termos entrado em pânico e não agido corretamente, pois poderíamos ter contribuído para revelar a verdade muito antes. Entramos em contato com a polícia imediatamente para relatar nossa experiência, o que acabou fornecendo informações importantes para a investigação. Não obstante, sinto-me aliviada que, finalmente, a justiça tenha prevalecido, ainda que tardiamente. Em dezembro de 2017, eu e meu esposo Lucas comemoramos nossa união matrimonial. Foi verdadeiramente o momento mais memorável de nossas existências, e cada detalhe aconteceu exatamente conforme havíamos idealizado. Não organizamos uma festividade particularmente luxuosa. Optamos por uma celebração mais reservada e simples. Para nossa viagem de recém-casados, decidimos alugar um chalé em uma pequena comunidade coberta de neve na região norte do país. O local parecia encantador e pitoresco nas fotografias, então ambos concordamos que seria a escolha ideal para nós. O chalé que selecionamos era a construção mais afastada da via principal. Para chegar até ele, precisamos conduzir por uma estrada estreita que culminava em uma pequena praça circular pavimentada com pedras antigas. Dali, havia um caminho íngreme que finalmente nos conduziria à bela acomodação que seria nosso refúgio amoroso pelos próximos 3 dias. Quando finalmente alcançamos nosso destino, toda a paisagem estava tão belamente coberta de neve quanto esperávamos. O chalé estava posicionado na base de uma majestosa montanha, com a área de estacionamento situada nos fundos da propriedade. Assim, após estacionarmos o veículo, precisamos subir alguns degraus na parte posterior do chalé para alcançar a entrada principal. Uma vez dentro, encontramos um informativo com todas as orientações necessárias sobre a hospedagem. O documento mencionava que durante a temporada de neve, o serviço de limpeza de neve poderia aparecer para manter a via de acesso para automóveis desobstruída, o que consideramos excelente. Desempacotamos nossas malas e começamos a desfrutar nossa tão aguardada lua de mel. Uma das primeiras coisas que notamos ao chegar foi que nenhum de nossos telefones celulares captava sinal, mas felizmente não havia motivo para preocupação, pois o informativo também indicava a existência de um telefone fixo no chalé. Entretanto, conforme descobrimos posteriormente, este aparelho estava configurado apenas para chamadas de emergência aos serviços locais e não permitia ligações para números particulares. Lucas e eu ficamos extremamente satisfeitos com nossa escolha. O ambiente era maravilhoso e o chalé proporcionava um aconchego incrível. Naquela primeira noite, aproveitamos para jogar jogos de tabuleiro próximos à lareira enquanto saboreávamos um vinho especial que havíamos trazido. No dia seguinte, planejamos explorar a vila. E para a noite, eu havia feito uma reserva em um excelente restaurante local para um jantar requintado. Passamos praticamente o dia todo fora, retornando apenas brevemente para trocar de roupa e nos prepararmos adequadamente para nossa refeição romântica. Foi uma noite excepcional e a gastronomia estava impecável. Divertimos-nos imensamente, mas estávamos ansiosos para retornar ao chalé para celebrar com uma garrafa de champanhe na banheira de hidromassagem e relaxar. Enquanto ainda estávamos jantando no restaurante, a temperatura começou a cair rapidamente e logo começou a nevar copiosamente. Em pouco tempo, tudo estava coberto por uma nova camada de neve fresca. Ao sairmos do restaurante, Lucas e eu dirigimos pela estrada particular até chegarmos à área de estacionamento do chalé. Paramos o carro com os faróis acesos e notamos imediatamente que havia marcas recentes de pneus. Observei o caminho de acesso e percebi que havia também pegadas frescas, perfeitamente visíveis, o que indicava que eram bastante recentes.
Nesse momento, recordamos que o serviço de limpeza de neve poderia ter passado, mas como não podíamos usar o telefone fixo do chalé para ligações particulares, decidimos retornar à cidade para enviar uma mensagem ao nosso anfitrião da plataforma de hospedagem, pois desejávamos saber se alguém conhecido por ele havia visitado o chalé naquele dia. Após enviarmos a mensagem, aguardamos um tempo considerável na cidade, mas não recebemos resposta. Pensamos em telefonar diretamente ao número de emergência fornecido pela plataforma, mas já eram quase 23 horas e realmente não queríamos incomodar ninguém àquela hora. Além disso, talvez estivéssemos criando uma preocupação desnecessária. Pessoalmente, sou uma grande apreciadora de séries policiais e conteúdos semelhantes. Então, inevitavelmente me sinto apreensiva e desconfiada nesse tipo de situação, mas provavelmente estava apenas exagerando como de costume. Depois de esperar por muito tempo sem receber resposta do anfitrião, decidimos retornar ao chalé. Desta vez, subimos pelo caminho de acesso e, ao nos aproximarmos do topo da colina, vi algo que me deixou extremamente inquieta. Havia pegadas pela propriedade. Ao perceber isso, retrocedemos pelo caminho para examinar mais atentamente e verificar se havia mais rastros. Conforme nos aproximamos, parecia que alguém havia conduzido um veículo pelo acesso, depois retornado até determinado ponto e, naquele momento, saído do carro e caminhado pela propriedade. Como também havíamos dirigido sobre aqueles rastros, era difícil determinar onde exatamente eles terminavam. A propriedade era extensa e repleta de árvores e arbustos, portanto os rastros poderiam nos conduzir literalmente a qualquer lugar. Uma vez que constatamos isso, decidimos acionar a polícia. Não queríamos correr riscos, e sempre é preferível prevenir do que remediar. Então, planejamos ir acompanhados de um policial para inspecionar o local e certificar-nos de que tudo estava em ordem. Novamente dirigimos pela estrada até encontrarmos um trecho onde tínhamos sinal de telefone e então contatamos a polícia. Em seguida, decidimos aguardar a chegada deles no mesmo local. Alguns minutos depois, um policial chegou e o acompanhamos até a propriedade. O agente examinou os arredores e constatou que não havia ninguém lá. Ficamos simultaneamente aliviados e constrangidos diante do aparente mal-entendido. Agradecemos ao policial enquanto ele se retirava. Contudo, apesar do que o policial afirmou, nenhum de nós estava mais disposto a relaxar na banheira de hidromassagem em meio àquela densa floresta escura. Então, nos recolhemos ao chalé, trancamos todas as portas e assistimos a um filme de comédia, esquecendo completamente o champanhe. Estávamos ambos exaustos após o longo dia, então adormecemos rapidamente no sofá, com a televisão ainda ligada. Por volta das 3 horas da madrugada, acordamos sobressaltados quando, acidentalmente, derrubei o controle remoto da televisão com o meu pé, o que nos deu um grande susto. Todas as luzes ainda estavam acesas desde quando retornamos. Rimos sobre como a noite não havia transcorrido conforme o planejado e como estávamos sendo paranoicos. Naquele momento, Lucas se levantou para ir ao banheiro e escovar os dentes antes de irmos para a cama apropriadamente. Foi quando ouvimos um som peculiar, semelhante ao ruído estático de uma televisão antiga sem sinal, vindo de fora. Esse ruído durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para identificarmos que provinha da direção da janela. Trocamos olhares e paralisamos momentaneamente para prestar atenção, mas o som não se repetiu. Em vez disso, começamos a ouvir muito sutilmente o som de passos que pareciam se dirigir para a parte posterior do chalé. Quem estava lá fora se movia com extrema discrição, pois o som era quase imperceptível. Como mencionei anteriormente, todas as luzes permaneciam acesas e o chalé possuía numerosas janelas. Compreendemos então que quem estivesse do lado externo poderia facilmente nos observar e sabia que estávamos ali. Rapidamente peguei o telefone fixo e acionei o serviço de emergência.
para o qual, felizmente, o aparelho estava habilitado. Enquanto isso, permanecemos agachados no chalé, esperando ansiosamente pela chegada da polícia. Estávamos convencidos de que a pessoa que havia deixado aquelas marcas mais cedo ainda estava na propriedade. Enquanto conversava com a atendente do serviço de emergência, repentinamente ouvimos um estrondo intenso em nossa varanda, como se algo tivesse sido arremessado contra ela. Naquele instante, senti-me verdadeiramente aterrorizada. A atendente informou que a polícia já estava próxima ao local. Aguardamos pelo que pareceu uma eternidade e, finalmente, avistamos as luzes da viatura se aproximando. Observamos os policiais vasculhando a área com suas lanternas. Pouco tempo depois, alguém bateu à porta. Naturalmente, perguntamos quem era antes de abri-la e constatamos que eram 2 policiais. Um deles estava posicionado diante de nós, enquanto o outro permaneceu afastado, removendo a neve com os pés e examinando o solo. Percebi que o policial que estava afastado era o mesmo que havia nos acompanhado anteriormente e nos assegurado que não havia ninguém na propriedade. O policial à nossa frente nos comunicou a mesma informação, que tudo estava em ordem e não havia ninguém nas proximidades. Desta vez, isso não nos tranquilizou minimamente. Expressamos nosso desejo de partir imediatamente, mas ele explicou que a estrada era extremamente perigosa durante a noite, especialmente com a neve recente e a falta de iluminação adequada. Olhei para o policial que havia verificado a propriedade por 2 vezes e me senti profundamente desapontada. Lucas e eu retornamos para o interior do chalé. Tranquei todas as portas novamente e tentei dormir, mas foi completamente impossível. Embora ainda tivéssemos um dia restante de nossa reserva de 3 dias, não me sentia mais confortável permanecendo no chalé. Assim, naquela mesma manhã, assim que amanheceu e a visibilidade melhorou, preparamos tudo para a nossa partida. Enquanto carregávamos a bagagem no carro, vimos que o primeiro policial estava estacionando sua viatura e caminhando em nossa direção. Ele nos comunicou que lamentava profundamente o ocorrido e que havia retornado para realizar outra inspeção na área, garantindo que realmente não havia ninguém por perto. Agradecemos sua preocupação e dedicação ao trabalho, mas informamos que deixaríamos a propriedade naquela mesma manhã. Ele nos desejou uma viagem segura e recostou-se em sua viatura para fumar um cigarro. Quando estávamos prestes a entrar em nosso carro, subitamente ouvimos o mesmo som que havíamos percebido durante a madrugada. Aquele ruído semelhante a uma televisão antiga sem sinal. Então, observamos o policial retirar um transmissor de rádio do bolso e silenciar o aparelho, produzindo exatamente o mesmo som que havíamos escutado durante a noite. Naquele instante, tudo ficou claro. Provavelmente tinha sido o próprio policial realizando uma ronda noturna ao redor da propriedade, e seu rádio e seus passos foram o que ouvimos. Lucas e eu trocamos olhares significativos, mas optamos por não comentar nada com o policial. Simplesmente entramos em nosso veículo e partimos sem olhar para trás, levando conosco uma inquietante desconfiança sobre o que realmente havia acontecido naquela noite e o verdadeiro propósito daquela ronda não reportada. Quero compartilhar uma experiência que jamais esquecerei. Um episódio aterrorizante que ainda me perturba. O que deveria ter sido uma viagem idílica com meu marido Miguel se transformou em algo completamente diferente. Havíamos reservado uma propriedade na costa havaiana, um lugar deslumbrante com praias de areia branca e águas cristalinas que parecia saído de um cartão postal. O site descrevia um refúgio isolado, perfeito para casais, um verdadeiro santuário. Já na chegada, notamos alguns detalhes inquietantes. O caseiro, um homem de meia idade com traços nativos havaianos, observou-nos com intensidade incomum enquanto nos entregava as chaves. Esta propriedade tem história,
comentou ele. Pertenceu a uma antiga família local antes de se tornar um resort. Alguns dizem que os espíritos dos ancestrais ainda protegem a terra. Trocamos olhares, interpretando aquilo como parte do folclore local para entreter turistas. A primeira noite foi encantadora. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons dourados e rosados, Miguel e eu brindamos com drinks tropicais, sentindo-nos completamente felizes. Um grupo de moradores locais realizava uma pequena cerimônia na praia abaixo, algo que, segundo o folheto informativo, era uma tradição para honrar os ancestrais. Notei como um dos homens, vestindo roupas contemporâneas, mas com tatuagens tradicionais nos braços, olhava fixamente em nossa direção. Aquele homem está nos observando, comentei. Provavelmente só está curioso com os novos hóspedes, Miguel respondeu, despreocupado. No dia seguinte, a atmosfera mudou. Uma reportagem local no jornal que encontramos na entrada mencionava protestos contra a expansão de resorts em terras consideradas sagradas pelos nativos. A foto mostrava o mesmo homem tatuado que havíamos visto na noite anterior, identificado como Dr. Kanaloa, um respeitado historiador e ativista cultural. Ao anoitecer, durante uma breve chuva tropical, escutei um som estranho próximo à nossa janela. Um ruído rítmico, quase como um chamado. Afastei as cortinas para investigar e não vi nada além das gotas de chuva, mas a inquietação permaneceu. Deve ser só a água escorrendo pelo telhado, Miguel sugeriu com um sorriso que não parecia totalmente seguro. Tentei ligar para a recepção para perguntar sobre sons típicos da região, mas percebi que nossa linha telefônica estava muda. Verifiquei meu celular, sem sinal. Miguel confirmou o mesmo problema com seu aparelho. É comum em ilhas durante tempestades, ele explicou. Os repetidores de sinal ficam comprometidos. Deve voltar em breve. Na manhã seguinte, encontramos algo perturbador na varanda. Uma concha marinha antiga, manchada com uma substância escura e avermelhada. Examinando-a mais de perto, não havia dúvida. Era sangue seco. Precisamos chamar alguém, insisti imediatamente alarmada. Isso não é normal. Miguel concordou, igualmente perturbado. Decidimos caminhar até a recepção principal, já que as comunicações continuavam interrompidas. No caminho, notamos uma movimentação incomum nas proximidades. Diversos nativos reunidos, conversando intensamente. O Dr. Kanaloa estava entre eles, gesticulando com vigor. Quando nos viu, seu olhar endureceu. Ao retornarmos ao chalé, após descobrir que a recepção estava inexplicavelmente fechada, notamos que as nuvens de tempestade haviam se intensificado drasticamente. Os boletins meteorológicos na televisão, a única tecnologia que ainda funcionava, alertavam sobre a aproximação de um furacão de categoria 3, previsto para atingir a ilha naquela noite. As autoridades recomendavam que todos permanecessem abrigados. A tempestade se fortaleceu com o cair da noite, trazendo consigo um clima de ameaça. Os ventos uivavam como vozes lamentosas. Foi quando descobrimos algo verdadeiramente aterrador. Fotografias nossas, dormindo espalhadas sobre a mesa da sala, cada uma marcada com símbolos antigos. No verso de uma delas, escrito com tinta vermelha em caracteres tradicionais, uma mensagem que depois descobrimos significar os estrangeiros que profanam a terra. Precisamos sair daqui agora, Miguel declarou, mas quando tentamos, descobrimos que os ventos já haviam alcançado força suficiente para tornar impossível abrir a porta principal contra sua pressão. Estávamos presos. O terror verdadeiro começou quando ouvimos batidas nas janelas, primeiro suaves, depois mais fortes. Consegui vislumbrar figuras usando máscaras tique tradicionais, movendo-se ao redor da casa. Um deles, cujas tatuagens eram visíveis mesmo na escuridão, parecia liderar o grupo. Quando a porta finalmente cedeu, não foi pelo vento, mas por força deliberada.
3 homens mascarados invadiram o espaço, liderados pelo que identifiquei como Dr. Kanaloa. Com horror, percebi que carregavam tochas e recipientes que cheiravam fortemente a combustível. Este lugar retornará aos ancestrais, declarou ele, derramando o líquido inflamável pelo chão. Miguel reagiu instintivamente, tentando detê-los. Na confusão, uma tocha caiu e as chamas se espalharam com rapidez impressionante. A fumaça logo preencheu o ambiente enquanto lutávamos contra os invasores. "Para o banheiro!" Miguel gritou, puxando-me para o único cômodo sem janelas externas. Enquanto a fumaça se intensificava, tentamos molhar toalhas na banheira para respirar através delas. Foi Miguel quem notou a pequena abertura de ventilação perto do teto. Parte do sistema antigo de circulação de ar da casa, grande o suficiente para que uma pessoa conseguisse passar com dificuldade. "Você precisa ir", ele insistiu, entrelaçando os dedos para me impulsionar. "Encontre ajuda." Enquanto eu escalava, um dos agressores conseguiu forçar a entrada no banheiro. Senti seu aperto no meu tornozelo, mas Miguel o atacou, dando-me a chance de escapar. Ouvi sons de luta enquanto me arrastava pelo duto de ventilação. Emergindo no exterior, fui recebida pela chuva torrencial e ventos uivantes. A visibilidade era quase nula, mas conseguia ver o chalé parcialmente consumido pelas chamas. Determinada a encontrar ajuda, corri pela praia, orientando-me pelas luzes distantes. Após o que pareceu uma eternidade, cheguei a uma estrutura sólida, uma cabana de pescador ancorada nas rochas para resistir a tempestades. Um idoso de aparência resistente abriu a porta. "Meu marido, eles estão tentando matá-lo. Por favor, ajude!" implorei. O homem, que depois descobri ser Capono, um ex-oficial da Guarda Costeira Havaiana aposentado há décadas, respondeu com calma surpreendente. Rapidamente ativou um rádio de emergência especial, um equipamento que funcionava mesmo em condições extremas. Sua filha, uma médica que estava visitando o pai, ofereceu-me uma toalha e algo quente para beber. Enquanto aguardávamos, ouvimos vozes se aproximando da cabana. Através da janela embaçada, distingui as silhuetas dos homens mascarados. Dr. Kanaloa, agora com a máscara parcialmente quebrada, revelando seu rosto contorcido, empunhava um facão tradicional havaiano. "Isso não acabou!" gritou ele sobre o uivo do vento. "Os estrangeiros não podem profanar nossas terras sagradas." Capono, com a serenidade de quem enfrentou muitas tempestades, tanto literais quanto metafóricas, pegou um arpão antigo pendurado na parede. "Fique para trás", ordenou, posicionando-se na entrada. "Este é território neutro, Kanaloa. Você conhece nossas tradições. Esta cabana é um lugar de refúgio. Abaixe sua arma." O confronto que se seguiu foi breve, mas intenso. Quando Kanaloa atacou, ignorando o aviso, Capono demonstrou a precisão e força que haviam feito dele uma lenda local. O arpão atingiu o ombro do agressor, não para matar, mas para incapacitar. Sirenes começaram a soar à distância. O sistema de emergência especial para furacões estava respondendo ao chamado de Capono. Mesmo com a tempestade, os veículos especiais da polícia e dos bombeiros conseguiam navegar pelos caminhos principais da ilha. As autoridades chegaram com surpreendente eficiência. Parte do protocolo de evacuação de furacão já estava em andamento, com equipes posicionadas estrategicamente pela ilha. Kanaloa e seus seguidores foram detidos, enquanto equipes de resgate foram direcionadas ao chalé em chamas. Meu coração quase parou quando vi paramédicos trazendo Miguel numa maca. Seu braço estava obviamente fraturado e seu rosto coberto de fuligem, mas estava consciente. Segundo explicaram, ele havia conseguido se abrigar na banheira cheia d'água, protegendo-se parcialmente das chamas até que os bombeiros chegassem. Nos dias que se seguiram, a história completa emergiu. Dr. Kanaloa, antigamente respeitado por seu trabalho de preservação cultural,
havia se radicalizado após perder uma batalha judicial pela preservação de terras ancestrais, onde agora se erguia o resort. A propriedade onde estávamos hospedados havia sido construída sobre um antigo templo havaiano sagrado. Ele acreditava que, ao nos sacrificar em um ritual durante o furacão, estaria apaziguando os deuses e reclamando a terra, explicou um oficial local. Outros turistas foram alvo de intimidação, mas vocês foram escolhidos para o sacrifício principal por estarem na propriedade mais contestada. Quando finalmente deixamos o Havaí semanas depois, Miguel e eu estávamos transformados. A beleza daquele lugar permanecia, mas agora conhecíamos também sua complexidade, as tensões entre preservação cultural e desenvolvimento turístico, entre tradição e modernidade. Sobrevivemos, Miguel sussurrou enquanto o avião decolava, apertando minha mão com a sua não engessada. Aquelas simples palavras carregavam um universo de significado. A experiência nos mudou profundamente. Não apenas passamos a valorizar cada momento juntos com intensidade renovada, mas também desenvolvemos um respeito mais profundo pelas terras que visitamos e suas histórias. Aprendemos que mesmo os paraísos mais deslumbrantes podem esconder conflitos profundos e que a beleza externa às vezes mascara complexidades que exigem mais do que um olhar superficial para serem compreendidas.